Palestra de Joel Goldsmith, iniciando a atividade da cura espiritual, tape 245B, parte 1. Boa noite. Vamos dar um grande passo à frente essa noite. Um passo através do qual seremos capazes de testemunhar os frutos de nosso trabalho. E à medida em que as semanas e os meses passarem, vamos descobrir o progresso que fizemos. Nossa lição essa noite será sobre a atividade da cura espiritual. E é necessário que cada um de vocês, que tem sido estudantes por 3, 4, 5 e algumas vezes por 10 anos, comecem a realizar um trabalho de cura maior. Compreendi que a vida de vocês tem melhorado através dos estudos e meditações. E, sem sombra de dúvida, os membros de suas famílias têm sido beneficiados pelos seus estudos e prática. E sei que, ocasionalmente, outros têm vindo a vocês e também têm sido beneficiados em alguma medida. Porém, isso não é realmente o ministério de cura espiritual. Isso é apenas uma preparação para esse ministério. O ministério começa quando vocês sabem definitivamente o que estão fazendo e por que estão fazendo, e estão desejando tomar a responsabilidade de realizá-lo. A noite passada, falamos da humildade como a maior qualidade de uma vida espiritual. E agora vocês veem como isso é verdade. Porque para se engajar no trabalho de cura espiritual, primeiro você precisa reconhecer que, independentemente do quanto pensa que conhece sobre a verdade, isso não vale o preço sequer de um selo postal quando você vai se sentar para curar. Se puder recitar a Bíblia do Gênesis até o Apocalipse e memorizar todos os meus escritos, de forma que possa dizer que obedece a todos eles, mesmo assim, você ainda não pode curar uma dor de cabeça, se essa for a extensão de seu progresso espiritual. Por que então passamos tanto tempo estudando os escritos e as gravações? Para que, através desses estudos, possamos desenvolver a consciência da cura. Muitas e muitas vezes você tem ouvido que essas coisas, por elas mesmas, não são a consciência da cura. O estudo, o conhecimento dessas coisas, o fato de meditar sobre as mesmas num silêncio profundo, isso produz a consciência da cura. Mas quando você realmente se senta ao lado de uma pessoa doente, uma pessoa com dores, não vai lhe ajudar ter memorizado todos esses livros. Não vai lhe ajudar nem um pouco ser capaz de fazer uma porção de afirmações metafísicas. Porque o ministério da cura está fundamentado nessa passagem. Aonde o Espírito do Senhor está, ali existe liberdade. Porém, não em fazer essa afirmação, não em memorizá-la ou em proferi-la, mas em demonstrá-la, em trazer a presença de Deus a uma real expressão. Palavras não farão bem algum nesse caso. Pensamentos também não farão bem algum. Sim, é maravilhoso quando você se senta para ajudar alguém que está em pecado ou doença,
ou pobreza, dor, estresse. É maravilhoso ser capaz de lembrar que nenhum desses males são poder. Nenhum deles constitui poder. Nenhum desses males é criado, mantido, sustentado ou ordenado por Deus. Não existe lei espiritual em pecado, doença, falta, limitação, desemprego, infelicidade. E é ainda mais maravilhoso lembrar que aonde o Espírito do Senhor está, ali existe liberdade. Ali existe liberdade dos pecados, dos desejos, das doenças, das faltas e limitações. Mas agora que disse todas essas coisas para si mesmo, que pensou sobre todas elas dentro de si mesmo, agora precisa largá-las e alcançar a realização real da presença do Senhor. Sem isso, não haverá liberdade para ninguém. Agora, se torna necessário se sentar em quietude e confiança, receptivo, com os ouvidos bem abertos, lembrando que a pequena e serena voz está dentro de mim, dentro de você, e que deve fazer soar a sua voz. E quando faz soar a sua voz, a terra se derrete. Toda a terra, o mundo inteiro do erro desaparece quando a pequena e serena voz fala. Isso não significa a sua voz ou a minha. Isso significa esse estado de paz interior, calma interior, expectativa interior, como se você estivesse esperando por algo. Eu de mim mesmo não posso fazer coisa alguma. Meus pensamentos não são os pensamentos de Deus, e são os pensamentos de Deus que fazem a terra se derreter. Eu ouvirei a tua voz. Fala, Senhor, teu servo ouve. Você vê, na presença da doença, pecado e desastre, eu não sou um mestre, eu sou um servo. Quanto mais espiritualizada sua mente se torna, mais servo você se torna. Um servo de Deus, esperando sempre no Senhor, esperando sempre para ser usado, esperando sempre por instruções sobre como servir, a quem servir, aonde servir. Muitas pessoas ainda acreditam que ser um mestre espiritual significa ser alguma espécie de personalidade poderosa, provavelmente andando por aí com um bocado de plumas ou com uma coroa, mas o oposto disso é a verdade. Quanto mais uma pessoa se eleva em sabedoria espiritual, quanto mais profundamente mergulha na vida espiritual, mais se torna servo. Primeiro, servindo a Deus. Segundo, servindo ao homem, à criação de Deus. Existe também uma outra razão para a humildade. Somente na realização de que somos apenas instrumentos através dos quais Deus opera, ou como Deus opera, somos mestres. Porém, ao sermos mestres, somos servos. Essa também é uma das razões pela qual, na última ceia, Jesus Cristo lavou os pés de seus discípulos. Ele não se sentou ali como uma majestade potentosa, deixando que todos ficassem esperando por ele, porque sabia
que em breve eles deveriam ir para o mundo. E lhes deu um exemplo, mostrando que, como seus discípulos, não deviam sair pelo mundo e dizer: ó, nós passamos 3 anos com Jesus. Coloquem um robe sobre os nossos ombros e um anel em nossos dedos e uma coroa em nossas cabeças para mostrar que somos mais elevados e poderosos do que os outros. Ele queria que a última lembrança que tivessem fosse: saiam pelo mundo literalmente lavando os pés das pessoas. Em outras palavras, servindo, ajudando, partilhando, na humildade do Espírito. Você somente compreenderá o que quero dizer na primeira vez em que alguém lhe disser: estou com a doença assim e com febre muito alta. Ou estou assim e estou morrendo. Ou alguém teve um acidente e pensam que não irá sobreviver. E você está sendo chamado para ir ajudá-los. E vou lhe dizer que terá um enorme espírito de humildade, porque saberá quão pouco sabe e saberá quão pouco pode fazer e ficará aterrorizado. E então isso será a sua salvação, porque se não estiver aterrorizado, será porque tem um ego muito grande que ainda não aprendeu a ser humilde. Mas na presença de uma doença séria, na presença de uma séria condição física, mental ou moral, você fica humilde. Você fica humilde porque pode rapidamente entender o que Jesus quis dizer com: de mim mesmo eu nada posso fazer. Se falo de mim, dou testemunho da mentira. Minha doutrina não é minha. Por que me chamas bom? Então vai saber como é se sentir como Jesus. Então se sente ali, humildemente, sabendo: aqui tem uma pessoa morrendo, aqui tem uma pessoa sofrendo, aqui tem uma pessoa em trabalho de parto, aqui tem uma pessoa em pecado. Mas você sabe que não pode fazer coisa alguma sobre isso. Você se senta ali e espera calmamente, pacientemente, até que o Espírito do Senhor Deus esteja sobre você. Porque aonde o Espírito do Senhor está, existe liberdade. Liberdade para você, liberdade da responsabilidade, liberdade do medo, liberdade da dúvida. E nessa liberdade, seus pacientes recebem a liberdade deles. Na presença do Senhor, seus medos desaparecem, a febre os deixa, a dor se dissolve. Porém, depois dessa primeira experiência, saberão então que não foi você quem fez isso, foi a presença do Senhor. E daí em diante, saberá que o propósito dos escritos espirituais é lhe dar inspiração, levantá-lo acima das aparências, acima desse mundo. Saberá que esses escritos são para lhe dar a certeza de que não precisa lutar. A batalha é do Senhor. Esses escritos têm o propósito de erguê-lo a uma consciência, onde você realmente compreende, porque eu de mim mesmo não sou nada,
e realmente testemunha Deus trabalhando. Certamente, sem a inspiração das Escrituras, sem a inspiração de nossos escritos espirituais, estaríamos ainda vivendo num mundo de dois poderes. Estaríamos ainda tentando usar Deus para curar, para reformar os pecadores. Estaríamos ainda tentando usar Deus para conseguir suprimento e curar as doenças. E estaríamos a 1 milhão de milhas de nossa demonstração, a um mundo de distância. É somente por causa de nossos escritos, dessa revelação da verdade espiritual, que sabemos que o erro não é um poder contra o qual devemos lutar. Sabemos que não temos que sair por aí buscando um grande poder para destruir uma porção de poderes menores. Sabemos que a luta não é nossa. Sabemos que a natureza de toda forma de discórdia é um nada, um braço de carne. E, através de nossos escritos, aprendemos que podemos descansar nessa palavra. E então, observe a doença destruir a si mesma, ou o pecado, ou o medo, ou a febre, ou a falta, ou a limitação. Essa é a razão porque temos esses escritos, temos essas gravações. Eles nos dão a base, a fundação, que ultimamente nos capacita a sentar ao lado da cama de uma pessoa com qualquer forma ou qualquer grau de enfermidade, pecado, medo, falta, a morte ela mesma, e confiantemente, calmamente, pacificamente esperar que o Espírito do Senhor desça sobre nós. Que o Espírito Santo nos toque, para que a presença do Senhor revele a si mesma. Nós somos transparências, somos a janela de vidro através da qual a luz do sol pode brilhar. Você vê, não importa quanta luz possa existir lá fora desse edifício, se as cortinas estiverem fechadas, essa sala estará no escuro. É somente quando existem janelas de vidro, quando existe transparência, que a luz pode entrar nessa sala. Alguma dessa luz preenche todo o espaço. Luz espiritual. Luz espiritual é a grande realidade e está aqui e agora. Porém, precisa haver uma transparência através da qual a mesma possa alcançar a terra. Agora, observe isso. Desde Abraão, Isaque e Jacó, os hebreus adoravam a Deus e celebravam os dias de jejum e os dias festivos e cantavam hinos a Deus, louvavam a Deus. Entretanto, sofreram escravidão, brutalidade, falta, limitação, exceto em breves intervalos, no tempo de Abraão, Isaque e Jacó e depois no tempo de Moisés. Moisés foi a grande transparência para o povo hebreu. Quando a consciência de Moisés se tornou uma transparência, através da qual a luz de Deus pôde atingir a consciência humana, os hebreus encontraram a liberdade. Naturalmente, quando Moisés não estava mais por perto, eles retornaram à escuridão e à escravidão. Até que veio um Elias, um Isaías. Porém, nos intervalos,
sempre escuridão. E assim foi até que Jesus Cristo veio. E então, novamente, essa grande luz que é Deus encontrou um caminho na consciência humana através de Jesus, a grande transparência. Eu de mim mesmo não posso fazer coisa alguma, mas essa luz que brilha em mim, ela realiza o trabalho. E o trabalho de Deus foi manifesto entre o povo hebreu que trilhou o caminho do Cristo. Por quê? Porque eles não tiveram um homem que se fez ele mesmo de Deus. Não tiveram um homem que se colocou a si mesmo acima dos outros. Ele humilhou a si mesmo. Ele disse: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Por que me chamas bom? É o Pai quem realiza o trabalho. Nem mesmo o templo em Jerusalém, nem mesmo as montanhas sagradas farão isso por vocês, mas o Pai. Então, Jesus fez de si mesmo uma transparência. Paulo também foi uma grande transparência ao reconhecer: posso fazer todas as coisas através de Cristo. Posso fazer todas as coisas através de Cristo. Isso é fazer de si mesmo um nada, uma transparência. Reconhecer que, seja lá o que for que você faça, só pode ser feito através de Cristo, que é a minha vida, que é a sua vida. Eu vivo, porém não eu. Cristo vive a minha vida. Você vê isso? Cristo é a luz e Paulo é a transparência através do qual essa luz alcança a consciência humana. Então, a mais humilde experiência que existe nesse mundo é ser chamado ao lado da cama de uma pessoa que está muito doente e então assistir a cura acontecer. Porque então você saberá, sem sombra de dúvida: muito obrigado, Deus, muito obrigado. Não é esperado que eu realize a cura. Obrigado, Deus, eu não espero realizá-la. Porque tenho visto, tenho testemunhado como o Espírito trabalha em mim e através de mim para realizar seu trabalho poderoso. Enquanto fico sentado aqui, como uma janela, como uma transparência, como um instrumento, um canal, através do qual o Espírito invisível do Senhor Deus pode vir à consciência humana. Assim, essa sala está preenchida com o Espírito do Senhor Deus Todo-Poderoso. Porém, posso lhe assegurar que qualquer crime sobre a face da terra poderia acontecer nessa sala. A menos que existisse aqui um indivíduo, uma transparência para Deus. E assim somente liberdade, harmonia e paz, e salvação, e saúde, e pureza poderia acontecer. Porque na presença dessa luz que é Deus, nada que a desafie ou faça dela uma mentira pode entrar. Portanto, um Moisés nessa sala, um Elias, um Jesus, um Paulo, um João e todos aqui nessa sala estariam debaixo do controle divino. Porque eles seriam a luz através de quem a presença de Deus preencheria essa sala e preencheria os corações, as mentes
as almas de todos que estão aqui nessa sala. Esse é o significado da experiência do Pentecostes. Quando a multidão estava reunida em um só lugar, havia somente uma mente, um espírito, e o Espírito do Senhor Deus estava sobre eles. O Espírito Santo assumiu o comando e todos naquela assembleia foram levantados para ouvir a voz de Deus, compreender a voz de Deus. E cada um a ouviu em sua própria língua. Sim, existe a correta letra da verdade que temos como uma fundação sobre a qual construímos essa consciência. E a mesma, ultimamente, nos permite soltar toda essa letra da verdade enquanto nos sentamos para meditar. O lugar aonde estou é Terra Santa. Aqui aonde estou, Deus está. E na presença de Deus, nada pode entrar que a desafie ou faça dela uma mentira. Se existir uma aparência de pecado, doença, morte, falta ou limitação aqui, não preciso lutar contra a mesma. O princípio espiritual que nos foi dado pelo Mestre é: deixe o joio e o trigo crescerem juntos, lado a lado. Deixe-os crescer. Não lute contra o joio. Deixe-os crescer e, no tempo próprio, você os arranca e os lança fora. E assim tem o puro trigo, o grão puro. Porém, nesse meio tempo, não se aborreça quanto ao pecado, doença, quanto aos que fazem mal ao mundo, os ditadores do mundo. Não se aborreça com as condições errôneas, injustiças, desarmonias. Não se apavore. Deixe-os crescer lado a lado. A batalha não é sua. Você não precisa lutar. E então, nesse período de quietude e paz espiritual, sua consciência se torna uma transparência. E você sente alguma coisa, ou vê alguma coisa, ou ouve alguma coisa. E então a harmonia será feita evidente. Algumas vezes instantaneamente e algumas vezes vagarosamente. Isso não é uma demonstração sua. Quer a cura ocorra instantaneamente ou quer leve um mês ou um ano, sua demonstração consiste apenas em ser uma transparência, em permitir que o Espírito de Deus toque a consciência de seus pacientes e estudantes. Se seus pacientes ou estudantes estão resistindo a isso, talvez leve dias, semanas, meses ou anos antes que possam ser finalmente curados. Nesse ínterim, procure estar certo de não condená-los, porque mesmo que estejam resistindo, a falta não é deles. Não estão fazendo isso conscientemente. Acontece que isso é a natureza deles e não podem evitar. Da mesma forma que os seus olhos também não podiam ver quando você também estava resistindo ao Espírito. Seja paciente com seus pacientes e estudantes. Seja muito paciente. Eles estão fazendo o melhor que podem naquele dado momento e não podem fazer mais do que isso. Portanto, é sua função, desde que tenham lhe pedido
e desde que estejam desejando aceitar a ajuda, é sua função, se for necessário, todo dia realizar a presença de Deus para eles. E se for algo de uma natureza muito aguda, de uma natureza muito séria, talvez seja necessário que faça isso 2, 3 ou 4 vezes por dia. Muito obrigado!